Olá, queridos, bom dia para você que está me assistindo nesse momento. E estamos aqui juntinhos novamente em mais um Conselho do Dia do Momento Edifica. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa reinar sobre a sua vida, sobre este dia. Em nome de Jesus, esse é o desejo do meu coração, amém? E eu quero estar dividindo contigo mais um conselho, a qual o Senhor ministrou no meu coração. E o conselho de hoje é: cuidado com quem você anda. Forte, né? Cuidado com quem você anda. E nós vamos tirar algumas lições do versículo 1 do Salmo 1. O Salmo 1 diz: Bem-aventurado aquele, ou em algumas traduções está: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vou repetir. Bem-aventurado ou mais que feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e que não se assenta na roda dos zombadores. Como eu disse, o conselho de hoje é: cuidado com quem você anda. E eu destaquei aqui 3 lições, 3 instruções que nós podemos extrair desse verso aqui. Primeiro é que nós não devemos seguir o conselho dos ímpios. Nós não devemos seguir o conselho daqueles que fecharam seus corações para o Senhor, daqueles que, mesmo sabendo qual é o caminho verdadeiro, preferem andar em becos sem saídas, em estradas sem rumo, em caminhos de morte, em caminhos tortuosos, caminhos perigosos da vida. E então o salmista nos aconselha: bem-aventurado significa mais que feliz. Então, mais que feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, ou seja, de todos aqueles que não seguem, que não servem ao Deus verdadeiro. Segunda instrução e segundo conselho que este versículo nos traz é que nós não devemos imitar a conduta dos pecadores. Ou seja, nós não devemos imitar a postura, nós não devemos imitar as atitudes dos pecadores, ou seja, daqueles que têm prazer no pecado, daqueles que planejam para pecar, daqueles que vivem na prática do pecado. Nós não devemos imitar a conduta daqueles que não temem a Deus, que não servem, que não adoram ao Senhor. Como é forte a mensagem desse versículo, não é verdade? E a terceira instrução é que nós não devemos nos assentar na roda de escarnecedores. O que são os escarnecedores? São os zombadores, aqueles que zombam de Deus e daquilo que é sagrado, daqueles que não levam a sério a presença do Senhor, a palavra do Senhor. Então o salmista está nos dando a terceira instrução em apenas esse versículo, o terceiro ensinamento, o terceiro conselho. E ele está nos dizendo para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, na roda dos zombadores. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Ele está dizendo que é feliz, é mais do que feliz, todos aqueles que não têm essas 3 práticas. Aqueles que não seguem o conselho dos ímpios, aqueles que não imitam a conduta dos pecadores e aquele que não assenta nas rodas dos escarnecedores, ou seja, que não tem comunhão,
que não divide a sua intimidade. Por isso nós precisamos ter muito cuidado de com quem nós andamos, quem nós seguimos, em quem nós espelhamos, quem nós estamos escutando, quem nós nos relacionamos, quem nós imitamos, enfim. Nós precisamos, a Bíblia Sagrada, ela é maravilhosa e ela é muito clara e ela nos instrui a sermos melhores, ela nos instrui ao caminho verdadeiro, ao caminho da paz, ao caminho da bênção, ao caminho da vida eterna. Então, quando nós ignoramos as instruções do Senhor, nós andamos por caminhos de morte. E isso é muito sério. As nossas companhias, infelizmente, é uma verdade. As nossas companhias, ou seja, com quem nós andamos, falará muito a nosso respeito. Talvez as pessoas que nós escolhemos andar com elas, nós podemos nem fazer o que elas fazem, mas todas as pessoas, ao olhar para nós, eles vão sim observar com quem nós temos andado para tentar extrair alguma coisa a nosso respeito. E não tem como, a Bíblia diz, a luz ter comunhão com as trevas. É bem verdade, queridos, que se tratando de Jesus, nós podemos ver que Jesus não ignorou os pecadores. Jesus não ignorou aqueles que estavam atolados no lamaçal do pecado, aqueles que estavam escravizados. Jesus não ignorou. Jesus, ele andou sim. Muito pelo contrário, Jesus, ele batia de frente, era com os religiosos. Jesus, ele veio para quebrar protocolos mesmo. E Jesus veio de uma forma para impactar. Só que Jesus, ele andava no meio daqueles que não eram luz, simplesmente para clarear, para iluminar, para fazer a diferença. Então, quando Jesus chega na casa de Zaqueu, por exemplo, onde todos aqueles que estavam ali naquele momento questionaram o que Jesus ia fazer na casa de Zaqueu, Jesus foi para a casa de Zaqueu para fazer a diferença. Então Jesus, quando ele se aproximava de alguém que estava perdido, de alguém que estava sujo pelo pecado, aprisionado pelo pecado, alguém que estava totalmente desorientado, Jesus chegava, era para fazer a diferença, era para trazer a mudança, era para levar a transformação, a salvação, era para apresentar a palavra, o arrependimento, dar oportunidade àquela pessoa de ser uma nova criatura. Então, nós precisamos sim ter cuidado com quem nós andamos, quem nós permitimos entrar dentro dos nossos lares, quem nós temos dividido os nossos segredos, quem nós temos dividido os nossos planos, os nossos sonhos. Isso faz toda a diferença, queridos. Trazendo por esse lado, nós precisamos ter discernimento e ser bem vigilantes concernente a isso. Buscar em Deus a sabedoria, porque nós estamos vivendo em dias maus. Então, meu conselho do dia para a tua vida hoje é: procure saber. E cuidado com quem você anda, porque com quem nós andamos pode falar muito sobre nós. E não deixar de frisar que as nossas companhias, elas podem tanto nos guiar ao caminho de vida, como ela pode nos guiar ao caminho de destruição. Então, há uma influência muito grande, sim. Então, nós precisamos buscar em Deus esse cuidado, essa sabedoria. Nós devemos viver em comunhão, em harmonia, na verdade, com todas as pessoas, amar todas as pessoas, mas nós precisamos ser seletivos de quem anda lado a lado conosco, de quem está ali para a gente estar dividindo a nossa vida, as nossas intimidades. Amém?
Então que Deus te abençoe nesse dia de hoje e que você, o Espírito Santo de Deus possa te fazer refletir melhor a respeito disso. E que Deus te guarde e te proteja em nome de Jesus.